Olá, meus amigos e amigas, que dia incrível! Daniel Shoa falando aqui. Estamos em Hong Kong, fizemos uma viagem incrível para a China e aqui por Hong Kong. E do meu lado eu tenho o comandante Robinson Tudo bom, Farinazzo. Daniel? Como é que você está? Obrigado pelo convite. Do canal Arte da Guerra. Primeiramente, a gente vai bater um papo aqui como se fosse uma entrevista informal. Primeiramente, cara, eu quero agradecer publicamente a disposição do comandante. Eu que agradeço o convite. Do comandante de estar aqui com a gente. Eu já era bastante fã dele aí no mundo online, né, vendo digitalmente. Cara, aqui na viagem eu fiquei mais fã aí do Farinazzo, porque é um cara super servidor. Ele tinha um powerbank lá que foi até, que depois ele até perdeu lá no foi negócio. Apreendido. Foi apreendido, mas não foi o Partido Comunista não, foi outra história, depois eu te conto. E cara, ele dava o powerbank para todo mundo, ele chegava e ensinava para todo mundo. Então, uma pessoa super prestativa, um grande brasileiro, um grande ser humano, Robinson Farinazzo. Então, meu amigo, primeiramente, obrigado. Eu que agradeço o convite, a gente fica honrado em poder atender o seu público aí, a gente quer trazer otimismo, quer trazer esperança, né? Sim. E tentar legar uma ideia de um Brasil melhor para vocês. Muito bom, muito bom. Bom, comandante, a gente passou na China, a gente teve várias experiências e eu queria saber, cara, você tem um conhecimento, o meu conhecimento é mais de mercado, economia e tal, e aqui o mestre manja de guerra, o mestre manja de história, o mestre manja de política. Então, na sua visão de mundo, com essa visita à China, eu sei que você é viajado, conhece a Rússia, conhece vários países, mas na sua visão de mundo, teve alguma coisa aqui nessa visita da China que mudou um pouco o seu jeito de pensar ou não? Só validou mais ainda o que você já acreditava antes? Como é que você... Eu acho que validou, aprofundou o conceito, porque eu dei uma entrevista para o Felipe durante hoje e eu estava falando isso para ele, exatamente isso daí, né? O que me impressionou aqui? Primeiro, medicina chinesa. Sim. Porque não só a medicina, é uma filosofia de como você vive melhor. Eles comem menos sal, menos açúcar, bebida na temperatura ambiente, cuidam do corpo, né? Outra coisa que impressionou também, a própria alimentação do chinês, eu acho que é uma coisa diferenciada, é o trato social. Então, por exemplo, o custo da saúde, a educação gratuita, o transporte público barato. E uma coisa assim que, no aspecto econômico, eu acho que o Brasil tinha que pensar. Eu vi todas as cidades chinesas, eu vi muito bem iluminadas. Quer dizer, o custo de energia aqui é barato. A China consegue gerar energia. E energia, pessoal, no mundo que a gente vive, é progresso. Se você tem energia barata, você quer ver um negócio? Para a indústria, diminui o custo de produção. Sim. O consumidor tem uma vida mais confortável, né? Você imagina, por exemplo, um hospital, ele consegue oferecer um tratamento mais barato, que o hospital vive de energia. Sim. Com certeza. Então, eu acho que são aspectos muito importantes. Eu acho que, por exemplo, qual é o problema que a gente tem no Brasil? Você vai fazer uma obra, né? Uma rodovia, uma hidrelétrica, quer que seja, construir, no meu caso, que sou da Marinha, construir um navio. Você fala, mas o custo. Na cabeça do chinês, você faz uma rodovia, tudo bem, ela não vai se pagar imediatamente, mas quanto progresso você vai trazer para as cidades em torno e para as indústrias, tanto o fornecedor quanto a indústria de processamento final na outra ponta, quanto você vai baratear esse custo e beneficiar milhares de pessoas? Sim. Então, eu acho que essa filosofia deles é uma coisa fora de série, pessoal. O Brasil tem que olhar um pouco para a China no seguinte, quer ver um negócio? Em 75, quando o Saraiva Guerreiro era ministro das Relações Exteriores do Geisel, e o Geisel abre relações diplomáticas com a China. Sim. Né? Foi chamado de comunista. O Deng mandou até uma tropa para cá, perto dos anos 80 ali, né? Não foi? Veio um pessoal... Pro Brasil, na verdade. Veio um pessoal aprender aqui. Mas, na época, o Eduardo Suplicy, que naquela época era apenas marido da Marta, tá? Não era o senador e tal. O Eduardo Suplicy vem para cá. E ele tirou uma foto, todas as minhas palestras eu levo essa foto. O Eduardo Suplicy novinho, de cabelo preto ainda, o chinês com aquela roupa padrão do período maoísta, acho que o Mao era vivo ainda, foi em 76 que ele veio aqui, né? Você vê que as pessoas ainda não tinham os dentes tão cuidados, etc. Naquela época, o PIB chinês era metade do brasileiro. Passados 50 anos, você tem um PIB que é 8 vezes maior. 8 vezes. Cara, isso é sinistro. Você pensar, bicho. Eu mostro essa foto em todas as palestras que eu faço. Todas. Falo, vocês têm que pensar nessa foto aqui. Sim. Essa foto é de 1976, PIB chinês metade do Brasil. Passados 50 anos, é 8 vezes maior. Então pensa bem o que foi que aconteceu. Não, isso é... Aonde foi que a gente errou? Isso pra mim é absurdamente incrível, né? Eu sou do setor privado e rola muito preconceito no setor privado com o que o Estado pode fazer. Normalmente a galera fala que o Estado pode atrapalhar, o Estado é gordo, o Estado é inchado, o Estado só rouba.
E quando você estuda a história dos países, até mesmo dos próprios americanos, você vê a presença estatal de maneira muito forte. Sim. Né? Nos Estados Unidos, o iPhone aqui, cara, o iPhone e o GPS foi desenvolvido com tecnologia estatal, a internet foi desenvolvida com tecnologia estatal, a tela de touchscreen também. Então, a iniciativa privada faz o que ela faz de melhor, transforma em produto depois que o Estado já estava lá no início da cadeia. E aqui eu vi muito isso, comandante, a união. Não sei se é a união, na verdade é a união estratégica do setor privado com o Estado. O Estado tem um grande plano de desenvolvimento de longo prazo, que é uma mentalidade incrível, e o setor privado acaba se aproveitando disso. E vale até uma pergunta, aqui a gente viu muitas empresas privadas, né? A gente visitou a Meituan, vocês visitaram a BioID, não foi? Sim, fantástico. Inclusive muitas empresas privadas são ajudadas pelo Estado. Mas vai a pergunta já polêmica. Cara, então é comunismo, é socialismo de mercado, é capitalismo de Estado? Na sua visão, você consegue encaixar a China em alguma dessas caixas ou não? Eu acho que a gente não consegue encaixar a China em lugar nenhum. Eles são, assim, eles têm uma visão deles mesmo, Sim. entendeu? Sempre, porque você quer ver um negócio? Sim. O Daniel, em 1820, o PIB chinês era 6 vezes o PIB da Inglaterra e 20 vezes o PIB dos Estados Unidos. Com a Guerra do Ópio, Rebelião Taiping, Guerra do Ópio II, Rebelião dos Boxers, Guerra Civil, né? Invasão japonesa, a China fez o quê? Ela encolheu. Sim. A mola chinesa está esticando de novo, camarada. Sim, tá esticando de novo. Eles vão buscar o lugar deles. Não dá pra pegar não, né, cara? Já foi, né? Tipo Não, já assim, foi. Por que a Inglaterra quis detonar a China? O grande responsável pela tragédia chinesa moderna são os britânicos, não tem dúvida disso. Você está num lugar que é a prova A disso, influência que é de Hong Hong Kong, Kong é britânica. que foi tomado da China. Mas é assim, por que a Inglaterra quis derrubar a China? Porque toda a prata que os britânicos tomavam da América Latina era gasta aqui. Sim, entendi. Entendeu? Era gasto aqui. O comércio chinês era tão forte Sim. que ele provocava um desbalanceamento muito grande nos pagamentos britânicos. E aí vem tudo isso. A China, a Inglaterra estimulou o consumo de ópio aqui. Enfim, fizeram barbaridades terríveis com a China que só foram consertadas com a ascensão, com a vitória do Mao em 49. E eu acho que a China está voltando a ser o que ela sempre foi, uma potência. Então, você falou aqui do Mao e a gente visitou a Praça da Paz Celestial, né? Sim. Se não me engano, em chinês chama Tiananmen. O Felipe deve saber Tiananmen, alguma coisa assim. Pô, a gente sabe aí, não sei se a minha audiência sabe o que aconteceu lá ou não e tal. Tem uma foto do Mao Tse Tung lá. Tema, Mao. Como que o chinês vê o Mao? Como você vê o Mao? Tá mudando isso ou não? Porque é um negócio meio bem polêmico, né? Vou te uma contar pergunta, a história engraçada. Conta a história. Mao Tse Tung. Eu queria comprar uma estatueta do Mao para colocar na minha estante, que eu tenho de várias lideranças, queria dele. Aí ontem aqui em Hong Kong, eu fui comprar umas coisas para minha esposa. Sim. E eu cheguei lá, você tem estátua do Mao? A mulher fechou a cara, entendeu? Sim. Fechou a cara, ficou bravo. Não, aqui não tem Mao, não. Então, assim, se você perguntar para o chinês de Hong Kong, eu acho que eles não gostam muito. Não. Mas não dá para negar. O que você faria sem a Revolução? Não, a Revolução foi chinesa, né? Foi o que permitiu, né? Foi o que permitiu, porque uma vez eu vi alguém falar uma coisa que é verdade, né? O Mao precisou destruir uma estrutura que estava podre, e para o Xi poder levantar de novo. Sim. Porque você não ia conseguir, vamos ser sinceros, gente, você não ia conseguir fazer o que foi feito na China com a estrutura anterior. Né? O Sun Yat-sen, ele faz uma coisa muito importante quando ele derruba a monarquia, foi importante isso, etc. Mas eu acho que a República nunca se completou, ela se completa com a Revolução de 49, com a vitória do Mao. O Mao errou muito, olha, o Mao errou pra caramba, tem muitos salto erros. adiante, talvez? Grande salto adiante, a Revolução Cultural. Na minha opinião, eu acho que uma das maiores bobagens que o Mao fez foi a guerra com a Índia em 62. Sim. Por quê? A Índia era a grande parceira da China. A China não tinha representação nos Estados Unidos e todos os assuntos de interesse da China eram atendidos pela Índia. A intervenção chinesa na Coreia em 1950, os recados ao presidente Truman foram dados pela Índia. O relacionamento era excelente e o Mao acabou com isso. Agora, o pessoal fala, mas o Mao errou muito. Se você estudar o mecanismo de pensamento do Mao e do Politburo chinês para a intervenção na Coreia em 50, você vê que foi uma decisão de estadista. Cara. Ele não queria entrar. Eles não queriam entrar na Guerra da Coreia de jeito nenhum. O general Peng Dehuai, que na minha opinião era o grande cérebro militar da China, um dos maiores generais da segunda metade do século XX, o Peng Dehuai foi chamado ao Politburo 5 vezes, no espaço de poucos dias, para deliberar, junto com o Lin Biao, o Zhou Enlai, o Mao, etc., para saber qual seria a decisão. No final, na 5ª vez, eles falaram, não tem jeito, as tropas do MacArthur estão se aproximando da Manchúria,
Sim. vai ser um desastre, a revolução está ameaçada, nós vamos ter que intervir. Então, assim, o Mao errou muito, mas também tem muitos acertos. Não, sim. E como tudo na vida, Daniel, você não pode esperar de ninguém, de nenhum ser humano que ele só acerte. Não, Sabe? verdade, Eu acho que é verdade. muito cedo ainda para fazer um julgamento preciso do Mao, muito cedo. Muita gente viva ainda que foi vítima da Revolução Cultural, gente que perdeu parentes no Grande Salto Adiante, etc. Eu acho que vai levar muito tempo. Agora, é fantástico, né? Como tudo que acontece na China é uma história avassaladora, né? Assim, a história chinesa é riquíssima. Você pega aí, você vê a sucessão das diferentes dinastias, as guerras civis. Porque isso que é meu negócio. O meu canal que chama Arte da Guerra, Sim. eu tenho uma coisa que eu sempre falo nos vídeos. Eu falo, gente, pouca gente presta atenção, mas o livro Arte da Guerra é um livro sobre uma guerra civil. Era uma guerra entre estados chineses. Né? Muito pouco do Arte da Guerra é contra os bárbaros. Então, o maior medo que a China tem, o maior medo é exatamente isso, cara. Essa desarmonia. Eu dei uma palestra o ano passado, não foi o ano passado, para a polícia chinesa em Aracaju, e quando eu falei sobre harmonia, os caras sorriram de orelha a orelha, porque é uma busca que o chinês tem, né? Você olha na própria arquitetura chinesa, na delicadeza que eles têm com bonsai, etc., Não, com isso plantas, é forte mesmo, verdade. eles têm essa busca da harmonia. E para eles, essas guerras, tudo que houve aí, Taiping, a rebelião Taiping, Ópio 1, Ópio 2, revolta dos Boxers, é a quebra da harmonia. Acho que eles... É o maior medo do chinês. O Mao, assim, só para encerrar, para não fazer uma intervenção longa, vai devolver o microfone para você. Não, sem problema. O que o Mao faz, eu acho que é trazer de volta a ordem, né? Foi condição necessária, na tua opinião, né? Não tinha Tinha como. que ter. Isso vai me levar até uma pergunta no final aqui das perguntas. Bom, mas quer concluir ou já posso... Eu acho que é isso aí. Você Sim. fala, foi necessário? Foi, porque você pega o Kai-shek, o pessoal fala, o pessoal era nacionalista. Do O nacionalista. Kai-shek não tinha nada Foi de pra Taiwan. nacionalista. Ele até talvez tivesse, mas a entourage dele, a mulher dele vivia nos Estados Unidos, a maior parte dos generais dele eram extremamente corruptos. Se você olhar o currículo de cada um, o Kai-shek estudou na União Soviética, estudou no Japão, casou com uma mulher riquíssima, uma das mulheres mais ricas da China. Se você fosse olhar a vida dos dois, o Mao vindo lá, um professor de uma região pobre da China, você ia falar, não, o Kai-shek vai ganhar. Sim. E não, quem ganha é o Mao por quê? Na minha opinião, o Mao entendeu melhor a China. Entendi. E alguns generais do Kai-shek até passaram pro lado do Mao. Passaram, eles tinham muito disso. Foram bem recebidos, relativamente, né? Eles tinham isso, eles absorviam. A ideia, eu fiz um vídeo algum tempo atrás sobre os princípios do exército chinês à luz do Mao Zedong. Sim. E eles absorviam muito bem o pessoal. Uma coisa é certa, o Felipe. O Daniel, desculpa. Estava dando entrevista, o Felipe agora há pouco ficou na cabeça. Não, relaxa. O Mao não era santo. Não, mas isso aí... Não era santo, Ninguém tudo tá bem. atrás de santificar nem Tudo bem, beatificar ninguém, né? mas ele acertou muita coisa. Não, tá? sim, isso é verdade. Isso é Ele verdade. acertou muito. Ele não era nenhum santo, mas não era o demônio que o Ocidente quer Não, colocar. apesar de ser polêmico, né? Tem gente que não gosta do Mao, mas ele é muito reconhecido na China. Sim. Vai em muitos lugares. Mas você quer ver um negócio? Ele é muito reconhecido. Vamos falar um negócio. O pessoal fala o Mao, se demoniza o Mao no Ocidente. O Lyndon Johnson, presidente americano de 64 a 68, ele é indiretamente responsável pela morte de 3 milhões de vietnamitas. E ninguém fala disso. Sim. O Johnson era um monstro também. Eu falo que eu gosto muito da história dos Estados Unidos, cara. Eu adoro. A história dos anos 60, para mim, é riquíssima. E ele era um monstro. O Truman, as bombas atômicas do Japão não eram necessárias, cara. Sim. Aquilo foi Não, jogo. já tinha até acabado a guerra. Tinha acabado. Aquilo foi um aviso, porque o soviético estava avançando na Manchúria e por aí vai. Então, assim, Daniel, a gente tem que olhar para a história da China de uma outra forma. Olha, não A visão dá ocidental mais. é bem distorcida, né, cara? Mas extremamente. Cara, eu gosto muito da União Soviética, Rússia e China, né? Sim. E eu cheguei à conclusão que não dá mais para estudar Rússia e China com a visão de um ocidental. Você pega um livro de um ocidental, Caraca, é um horror. É É um horror. É um Cara, isso horror. é impactante. Eu li muita coisa sobre o Stalin e depois, quando eu fui conhecer a Rússia, que eu tive em museus, que eu conversei com gente, com militares, com diplomatas, etc., não é o que o Ocidente fala. O Ocidente precisava começar a olhar para os seus próprios demônios. Qualquer sabe? dia vamos ter que gravar um vídeo para falar desse tema, Stalin, né? Não, Sobre nós essa temos visão, aí. essas Você polêmicas. tem meu contato, pô. Não, sim. Porque olha, isso aí também dá uma longa... Eu procuro atender todo mundo. Antes de eu vir para cá, é tem um verdade, amigo meu, cara, o canal dele é bem pequeno. Ele falou, Robson, você vai para a China e tal?
Você me dá uma entrevista, eu falei, você vai ser o primeiro. Você primeiro pedir, o que eu voltar, e o canal dele é pequeno. Mas por quê? A gente quer ajudar as pessoas. Então, o dia que você quiser, a gente vai lá falar do Stalin. Eu só não posso falar do Stalin, quero mandar um abraço para ele, pro meu amigo Rui Costa Pimenta, que ele é trotskista, né? Então, é a única coisa que a gente diverge, que eu adoro o Rui. Bom demais. Bom, os dois últimos pontos são o seguinte, vamos trazer, a gente falou do Mao, vamos trazer um pouco mais para cá agora e a gente termina na China atual. A gente teve o período do Deng Xiaoping, né? Sim. Após o Mao aí, e que foi ali, fez um sistema de dual track nos preços, abriu um pouco mais para o mercado, mas outra parte o Estado controlava sim bastante a economia. A própria moeda da China não é definida pelo livre mercado, é um câmbio fixo que atua em bandas, né? Então isso é uma prova de que não foi o livre mercado que fez a China mudar. Foi o mercado, sim, mas com bastante interferência estatal e bastante organização estatal. E sobre o Deng, eu queria saber a sua opinião sobre ele e também sobre o episódio da Praça da Paz Celestial, que a gente esteve lá. Qual é a sua opinião, qual é a sua visão sobre isso, se mudou alguma coisa ou não? Vamos começar de trás para frente. Praça da Paz Celestial, na minha opinião, foi uma tentativa de revolução colorida. Hoje já se sabe, a gente tem uma desconfiança muito grande da atuação de serviço de inteligência do Ocidente. De fora. É porque não foi. Entendi. O Daniel, não foi só na Praça da Paz Celestial. Foram mais de 20 cidades chinesas que se levantaram. Foram mais de 20? Opa! Eu achei que. Não, eu sabia que era algum lugar, mas não. Não foi só. A Praça da Paz Celestial é icônica, por causa daquela foto do cara parando de frente o tanque, aquela coisa toda. Mas a realidade é outra. A realidade é outra. Foram várias cidades, e se você for olhar bem mesmo, o movimento é reprimido acho que em junho, no verão, mas ele começa acho que em fevereiro. São acho que quase 4 meses que o partido teve paciência e dialogou até a hora que eles viram que realmente a coisa saiu do controle. Não tem números, né? Tipo, de número de mortes, foi um massacre, não tem... Ninguém sabe se é aquilo que o Ocidente fala, ninguém sabe. Sim. Agora, é aquela história, camarada, como tem um interesse muito grande em fazer uma lenda negra em cima da China, você desconfia, não dá para dizer que foi ou que não foi. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo do Stalin. Se falava tanto, tem milhões de mortes do expurgo do Stalin. Tem o livro negro do comunismo, do Figs, né, do Orlando Figs, que é uma palhaçada aquilo. Não, é panfletário. Se você for... os Estados Unidos é o seguinte, você chegar na Simon Schuster lá e falar, eu vou escrever um livro contra a Rússia, cara, tu tem o adiantamento, o cara já te dá uns $200 mil de adiantamento. Se você for fazer um livro pesquisado mesmo, o que aconteceu, você não vai conseguir publicar. A verdade é essa, esses caras ganham um dinheiro muito bom para falar mais do mesmo. Porque a realidade do que aconteceu na União Soviética, eu fiz uma entrevista com o Breno antes de viajar, e eu falei para ele, Breno, ou você faz no teu canal, ou você vem no meu falar, mas nós temos que fazer um vídeo falando dos órfãos da União Soviética. Porque quando acabou a Guerra Civil, havia milhares de órfãos e quase todo mundo no Partido Comunista adotou uma criança. Um dos filhos do Stalin chegou a general, filho adotivo dele. Adotivo. Adotivo. Os filhos do Frunze, do Mikhail Frunze, que hoje dá nome à Academia Militar da União Soviética, foram adotados, acho, pelo Voroshilov, chefe de Estado-Maior. Então, assim, cara, o comunismo não foi essa coisa que o Ocidente prega. Havia muita solidariedade ali dentro. Sim. E se você olhar as obras da União Soviética, né, os canais que eles construíram, o próprio metrô de Moscou, você vai notar o seguinte. Lá. Cara, é maravilhoso aqui. Maravilhoso. Mas maravilhoso. Não existe comunismo, não existe socialismo sem solidariedade. Entendi. Porque é muito trabalho. Então, assim, essa história que a gente gostaria de contar um dia dos órfãos é muito bonita. Sim, cara. Isso eu quero ouvir também. As adoções, sabe? Quase todo mundo, quase toda a família da alta dirigência do Partido Comunista adotou uma criança, porque tinha muitos órfãos. Entendi. Muitos. Bom, antes da gente finalizar com a parte nova, mas eu não falei parte da do Deng parte ainda, do Deng. Do Tá, Deng qual é o grande legado ou grande parte ruim? Dá um resuminho aí, cara, rapidão pra galera. Você tem que olhar que é uma alma fora de série, né? Sim. Porque ele foi expurgado 3 vezes. Foi? Foi, opa. Não foi... Não foi. Esse que a gente sabe era o último. Ele foi sim. expurgado várias vezes. Sim. Ele ia e voltava, né? Ele era estrategista do mal no começo? Ou não? Essa é a verdade? Eu acho que ele era uma geração um pouco mais anterior, né? Porque o braço direito do Mao era o Zhuenlai, né? O Zhu que era a eminência, era um cara... Assim, que não tem, eu não conheço ninguém até hoje que não tenha conversado com o Zhu e que não foi encantado pelo charme dele. Diz que era uma pessoa de uma finesse, assim, você olha pela própria expressão facial do Zhuenlai.
Agora, eu acho o seguinte, o Deng, ele soube esperar, né? Ele tem as tragédias pessoais da vida dele, o filho, o Deng Pufeng, ficou aleijado, jogaram ele. Como o Zhu também tinha. Não sabia. A filha, eu acho que uma filha do Zhu ou se matou ou mataram ela, não sei bem. O Mao teve as tragédias dele. A primeira esposa do Mao foi massacrada pelos nacionalistas e ele até no final da vida falava que ele se lembrava sempre dela. Acho que da segunda ou da terceira esposa, os filhos sumiram no meio da Guerra Civil. O filho dele, o Ang Min, ele morre na Guerra da Coreia. Caraca, era veterano de tanques da União Soviética e morre na Guerra da Coreia. Então, a vida de nenhum desses caras foi idílica. Foi uma vida difícil. O filho do Stalin morreu na Segunda Guerra Mundial. A segunda mulher do Stalin se matou. Eles tinham uma vida difícil. Sim. Porque é uma gente que vivia pro Estado, cara. Sim. O Stalin não tirava... É verdade, faz sentido. O Stalin tirava férias na Crimeia, mas ele passava o tempo todo despachando. Então, assim, o que a gente tem que dizer do Deng? Ele soube esperar a vez dele chegou. Era uma pessoa de uma visão fora de série, esse aqui é o fato. Não, isso é verdade. Ele conseguiu, assim, mudar a cabeça do... Ele viu realmente o que precisava ser feito da China e teve a coragem de implantar isso daí. Né? Entendi. Mas você tem que olhar uma coisa, Daniel. Dificilmente teria havido um Deng se não fosse um Mao. Não, sim. Foi uma sequência... Como também, talvez, dificilmente teria havido um Mao se não fosse um Sun Yat-sen. Sim. Então, sabe, a história ela é uma sucessão de pessoas que vão abrindo caminho para outras. Eu acredito muito nisso. Sim. Se você olha bem, aí você pega para quem é cristão, não teria havido um Jesus Cristo também se não fosse um João Batista. Ah, sim. Então, eu acho que a gente tem que fazer isso. Você tem que abrir caminho para quem vem aí para frente, né? E tá sempre pensando, no próximo, né? Em quem vem depois. Né? Você vê, uma obra como a Muralha da China, cara, surreal, não foi né, feita para gente que pensava só no dia de hoje, por gente que pensava só no dia de hoje. Não, a né? guia falou que foram 1.800 anos construindo. É maravilhoso cara, aquilo, um negócio né? assim, de longo prazo incrível, cara. Assim, eu saí dali, boca aberta, cara. Cara, foi uma das melhores experiências da minha vida, assim, sério. Foi um negócio... É lindíssimo. Mano, eu tô na Muralha da China, com neve, pô. É o lance de... Thiago Santinelli aqui, gente, falando. É o lance de... Desculpa atrapalhar o vídeo de vocês. Não, tá deixa eu ficar perto dele aqui, saiu o microfone. É o lance de os caras construírem um negócio, dar o sangue numa coisa que eles sabem que eles não vão ver, que os filhos não vão ver. Cara, isso é surreal, mas que os tataranetos vão viver, tá ligado? Isso aqui é um nível de planejamento, e igual ele falou, é um nível de solidariedade, porque é tu pensar nas tuas próximas gerações, que você nem vai estar aqui. Eu ouço muito isso, gente falar, não me preocupo com o meio ambiente não, porque eu nem vou estar aqui, tá ligado? Tipo, é uma mentalidade que, sei lá. Sim. Isso tem muito no setor privado, mano. O setor privado pensa em 5 anos no máximo. Não, mas eu vi um ditado uma vez... Essa é a nossa grande luta no setor privado, a minha no caso, né? Mostrar pra galera que existe o longo prazo de verdade. Eu vi uma ditado uma vez que eu acho que simboliza, resume tudo isso, né? O homem que planta árvores pensa em outras pessoas além de si mesmo, né? Sim. Então a gente tem que plantar, pessoal. Cara, é lindo, né? É lindo essa... Deixa eu ver se eu ajeitei aqui. Bom, comandante, vindo para uma parte mais moderna, eu vi aqui a foto do nosso querido Xi Jinping aqui, jornalzinho. China moderna, a gente andou por várias cidades. O que eu notei muito foi, cara, a gente vê pouco... Eu não vi nenhuma pessoa em situação de rua, ou morador de rua, como muitos gostam de falar. Os meninos viram uma pessoa em situação de rua e uma pessoa pedindo. Sim, e aí colocaram no grupo, assim, então, tipo, a gente viu pelo grupo, né? Aqui em Hong Kong já é um pouco mais diferente, a gente pode falar de Hong Kong depois. Então, cara, o que eu percebi da China? A China eliminou a extrema pobreza alguns anos atrás. A China tem 45 mil quilômetros de trilhos de alta velocidade. Os Estados Unidos tem 700, pra você ter uma ideia. De alta velocidade, não tô falando de trilho velho, coisa antiga, não. De alta velocidade, o setor privado nunca pode fazer isso. Então, eu percebi uma China moderna, uma China que pensa a longo prazo, uma China que tem mercado sim, tá? Mas a coordenação estatal é muito alta. Eliminou a extrema pobreza, e não é perfeito, obviamente, e, não tem morador de rua, então eu fiquei impactado positivamente com a estrutura chinesa, até com o mercado chinês, mas também com esse cuidado que me parece que cada vez mais eles estão tendo com essa questão social e com as pessoas, né? Daniel, já é perfeito? Claro que não, gente, mas assim... Em relação ao Brasil, cara, eu já andei o Brasil todo, a América Latina, eu já tive a oportunidade de viajar o mundo todo. Conheço países capitalistas que são seguros, mas você vê as pessoas pedindo dinheiro na rua, você vê pessoas, uma criminalidade maior, aqui a segurança é muito alta também. Então, essa é a minha impressão da China moderna, não sei se essa é a sua impressão, e eu já quero emendar. China moderna está aqui com o nosso querido Xi Jinping, me parece até que vai ter eleição ano que vem ou esse ano? Ano que vem, né? Então,
eu queria que você comentasse sobre China moderna, o que a China moderna está pensando para o futuro e quais práticas a China moderna, ou eventualmente a China antiga também, nós podemos fazer no Brasil, levando em consideração que nós somos uma democracia bem diferente da democracia chinesa. Ah, Daniel, a China é ditadura, não sei o quê. Bom, é outra história isso, mas assim, somos diferentes, né, em termos eleitorais, em termos de sucessão presidencial, do que a China. Então, lembrando a pergunta, o que a China moderna e até a antiga pode ensinar para o Brasil e o que a gente pode fazer no nosso atual sistema democrático? Ou se é meio jogo perdido, a gente tem que deixar para as futuras gerações, ou já ir ensinando? Como é que você vê isso na modernidade? Não, jogo perdido você nunca pode colocar, né? Exatamente. Agora, eu vou responder, como sempre, de trás para frente. Tá, mete bala. Aprendi isso com um amigo judeu Sim. que eu tinha na Marinha. Sim, Democracia, vamos falar de democracia brasileira? sim, Eu acho que todo mundo que está nessa viagem usufrui de uma certa forma da democracia brasileira. Porque é uma democracia para poucos, cara. no Brasil sim, Para poucos, vamos ser sinceros. sim, Porque você quer ver um negócio? Você pega o sujeito que mora aí numa comunidade que é dominada pelo Comando Vermelho no Rio de Janeiro. uhum. Esse cara pode votar para vereador, ele pode votar para prefeito, deputado estadual, federal, senador, governador, presidente. Ele pode votar para quem ele quiser. Uhum. Nesse ponto, Sim. ele pode também ir Temos pra rua, eleitorais. falar mal do governo, fazer o que... Tá, legal. Só que se ele for visitar um parente dele que mora numa favela do terceiro comando, ele pode morrer. Uhum. Então, que democracia é essa? A gente já começa daí. Sim, Que democracia é essa? sim. Outro dia um amigo meu falou... Seria a democracia, teoricamente, é a liberdade. Pô, mas que liberdade é essa que eu não consigo andar direito? Exatamente. Na prática. Não, São Paulo eu posso você- votar, mas não consigo andar na rua. Mais ou menos isso. Você vota, mas as coisas efetivamente não mudam. Uhum. Então, eu acho que é uma democracia que a gente tem no Brasil para andar de cima. Sim, Se você tem dinheiro para pagar um bom plano de saúde, anda em carro blindado, mora num condomínio fechado, teu filho estudar fora, ô camarada, para você é uma maravilha isso daí. uhum. Para você é uma maravilha, mas e para os outros? Para os demais? Uhum. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar bem o que é uma democracia. Sim. Eu vejo muita gente falando, a China não tem democracia. Cara, eu saio aqui, eu vejo o Rodrigão tá lá sempre com o celular dele, filmando e tal. Uhum. Ele não faria isso no Brasil, nem eu. Exatamente. Eu vi uma tranquilidade muito grande, você parar Cara, uma na paz, rua, é abrir incrível, teu cara, celular, ver é. onde você tá. Eu não faço isso, É cara. verdade. Se eu tô andando na Avenida Paulista, meu telefone toca, eu entro numa loja para atender. Se eu não conseguir atender, paciência. Sim, Mas eu não vou atender no meio da rua, porque eu já cansei de ver sim. gente sendo roubada. Eu cansei de ver isso daí. Então, a gente tem que ver isso. Exatamente. Qual democracia é essa? Sim. Que democracia é essa daí? Para quem que é? É para uma minoria, gente. É uma verdade. Para uma minoria. Eu acho que é isso que a gente tem que ter autocrítica de falar. Não estou dizendo que a China é melhor, mas é a gente sentar e falar, olha, não está funcionando. Sim. Tem que mudar. Agora, o que eu acho que é a grande lição da China para o Na Brasil? tua opinião, não está funcionando, mas tem a ver com o sistema eleitoral ou não? Claro que o sistema eleitoral, proximamente, talvez não seja, mas o que estruturalmente a gente poderia fazer no Brasil moderno? Assim, Daniel, cara, é impossível em 5 anos resolver, mas a gente poderia dar um passo melhor se a gente fizesse tal medida. Você tem uma opinião sobre isso? Não, Já pensou sobre isso? É o que eu ia falar, que então eu vai lá, acho mete que é o bala. que acontece na China. Sim. O que funciona na China, na minha opinião, Uhum. é a formação de quadros do partido. Porque, bem ou mal, com todos os problemas que o Partido Comunista tem, você tem uma uniformidade mais, né, linear, assim, de ideias e de projetos, coisa que Sim. você não tem no Brasil. Sim. Você não tem isso aí no Brasil, é um fato. Eles têm divergências dentro, microdivergências, mas no macro, No macro Vocês estão acaba juntos. o projeto. o projeto a gente está não acima tem de tudo, isso né? no Brasil. É. O cara que eu vejo, o cara que é do partido, não vou fulanizar a questão, porque é chato pra caramba. Aham. O partido X, ele quer uma coisa, do partido Y, ele quer outra e outra. Qual é a moeda de troca do partido? Não é o comprometimento ideológico, Uhum. é o quanto você vai trazer de voto. É. É o quanto você vai trazer de voto. Você pega o Felipe, é um cara bastante conhecido no Brasil. Se ele Felipe for morar- Durante ele, tá, gente? Só pra... se ele for morar lá um dia, 10 partidos vão procurar ele, sabe que ele vai trazer uma porrada de voto. Uhum. Vão oferecer a candidatura, você não quer ser candidato, não, porque vai trazer uma porrada de voto. É assim que as coisas funcionam. Uhum. Então, ninguém está preocupado, se você vai para o partido, ninguém vai estar preocupado com o teu comprometimento ideológico. Uhum. O que o cara quer é que você traga votos. E as coisas não vão funcionar assim, não vão funcionar dessa forma. O que eu acho que a gente precisa fazer, isso eu bati muito, é começar a formar quadros. O Partido dos Trabalhadores, o PT, era o maior formador de quadro do Brasil. Sim. Infelizmente,
por razões aí da Lava Jato, etc., isso ficou bastante prejudicado. Mas eu acho que é uma coisa que tem que ser revista, o PT tem que começar, e os outros partidos também, começar a formar quadros, tá? E a gente ter ou isso, ou um movimento suprapartidário, com a formação de quadros comprometidos com o projeto nacional. Sabe a impressão que eu tenho? O PT é o partido que está no governo agora, e não só o PT, mas como os outros partidos, me parecem não ter um plano de longo prazo, assim, eu fico... Pô, às vezes o Lula aprova algumas coisas interessantes, a reforma do imposto de renda e tal, beleza, a gente acha legal, mas assim, eu não vejo ninguém claramente com projeto de longo prazo. Tem o Ciro que tem um projeto de longo prazo e tal, mas ele tem as maluquices dele lá e tal. Mas eu não sei se tu tem essa impressão também, que às vezes o PT nem tá nem preocupado com isso, ou nenhum outro partido tá preocupado em fazer algo de longo prazo. Cara, vamos unir uma parada aqui, vamos dar uma ideia que tá acima dos partidos. Então, não sei se é a tua opinião, ou se tu vê alguém no Brasil que já tá liderando bem esse... Não, é uma coisa geracional. Você não vai fazer isso da noite pro dia. Entendi. E outra, você tem que olhar uma coisa, o PT não governa sozinho. Quando você chega no poder no Brasil, você bota o presidente lá, você divide poder com o STF, você divide poder com o Congresso, você divide poder com a Faria Lima, com ONGs, com a imprensa, com os militares. Então fica difícil, cara. Você tem que atender toda essa turma aí. Como é que você vai governar desse jeito? Não vai ser o vetor final, a resultante final dessa miríade de vetores que eu te apresentei, ela não vai ser uma coisa na direção do povo, que é o elo mais fraco dessa corrente. O povo não tem acesso à senadora, deputada. A Faria Lima tem. A Faria Lima janta com essa gente. Né? A Faria Lima paga a campanha dessa gente. Então, assim, é muito difícil. Eu acho qual é o mérito da China, na minha opinião, do Partido Comunista. Ele conseguiu separar poder econômico do poder político. O poder econômico faz o que ele quer da vida dele, dá os Jack Ma da vida, mas você não dá pitaco, né? Então, o acho capital que... não influencia politicamente como influencia o capital influencia no Brasil ou nos Estados E Unidos. outros setores também, por exemplo, os militares aqui, eles estão bem, né? Assim, fora... O que eu acho? Eu acho que a estrutura militar ela não pode ser considerada poder. Poder, para mim, é executivo, legislativo e judiciário. Eu venho da caserna, eu penso que a estrutura militar, ela está ali para servir o Estado. Ela está subordinada ao poder executivo. Né? Acata as decisões do legislativo e totalmente do judiciário. Agora, o que a gente vê por aí? Você vê a estrutura militar se tornando um quarto poder. Eu acho isso complicado também. Se você só vai ter uma democracia plena... Se esses grupos de interesse, eles tiverem o seu poder minimizado, forem afastados das decisões que beneficiam o grosso da sociedade. Aqui na China, se bem que a gente está em Hong Kong agora, né? Isso é uma outra história, mas na China em geral, você falou aí do capital, dos grandes empresários e tal, que eles têm muito menos influência na parte política do que em outros países ocidentais, por exemplo. Isso é nítido, inclusive, né? Inclusive, muita gente coloca isso no peso para diferenciar capitalismo de socialismo. Mas aqui na China, o setor privado, em média, eu falo isso falando agora para meus amigos do setor privado, o setor privado, em média, concorda com o plano estratégico de desenvolvimento, a burguesia nacional tem uma mentalidade melhor que a ocidental, ou eles também são meio que têm uma mentalidade ruim, só que eles não têm poder para influenciar? O que você acha? Que é uma questão de eles têm uma mentalidade ruim, mas não têm poder para influenciar? Ou não, até a burguesia nacional, a galera mais rica e tal, tem uma mentalidade um pouco melhor que a ocidental em termos de projetos de longo prazo e tal? Como é que você vê isso? Eu vou usar uma frase do Deng, né? Enriquecer é glorioso, né? Enriquecer é glorioso. Então, todo Olha mundo aí, ó, tá ganhando investir. dinheiro, pessoal. Sim. O pessoal que tá ganhando dinheiro, eu acho que ele vai concordar, mas tem que olhar uma coisa. Vamos pegar da minha área, que é a indústria bélica. Eu não posso falar de outros setores. Vou falar de indústria bélica, que é uma área que eu milito há quase 45 anos. O fabricante de armas dos Estados Unidos, ele quer lucro. Então, ele vai vender o navio dele para o Pentágono no maior preço possível. Sabe por quê? Porque ele tem que financiar campanhas milionárias de gente que vai fazer lobby por ele no Congresso. 16% do Congresso americano é formado por ex-militares. Primeiro lugar. Segundo lugar, que ele tem que pagar os salários milionários dos CEOs da indústria de defesa. A CEO da Lockheed era uma mulher, esqueci o nome dela, ganhava 20 milhões de dólares por ano. Terceiro lugar, né, que ele vai ter que remunerar o Wall Street. Aí você olha o preço das ações da Lockheed, preço monstro das indústrias de armas americanas, você olha em Wall Street, nossa, a ação está lá em cima e não consegue competir com a indústria russa na produção de granadas de artilharia. Por quê? Porque a indústria americana, a indústria de defesa, ela trabalha para espoliar o Estado americano.
Um navio de guerra dos Estados Unidos custa de 3 a 7 vezes o preço do navio de guerra chinês. Caraca, tudo 3 a 7 isso, velho. vezes. Opa! Nossa, é muita diferença, É mano. muito dinheiro. Não, se fosse 2 vezes já seria bastante. Não, ó. é de 3 3 a 7 vezes. É de 3 a 7 vezes. Mas por que isso? Tem uma razão. Isso começa no governo Reagan, em 1981. 80. Ah. O Reagan cortou o subsídio da indústria naval, a indústria naval americana quebrou, Aham. tá? Não combinou isso com o chinês. Hoje a China tem 51% da produção naval do planeta. Sim. Sendo que a indústria naval dedicada ao campo bélico, à marinha de guerra, ela trabalha assim na China. Eu tenho encomenda de navio e de graneleiro. Então eu tenho o ano inteiro meu estaleiro trabalha. Uhum. Como o Reagan cortou o subsídio, nos Estados Unidos a coisa funciona assim, como o Reagan cortou o subsídio da indústria naval, a indústria naval dos Estados Unidos só faz navio de guerra. Quando ela não vende para a marinha, ela não vende para ninguém. Aham. Então, para manter a sustentabilidade, ela tem que fazer o quê? Jogar o preço lá em cima. Ah, Então, pode crer. aí o que acontece? Sim. No final das contas, e tá aí a guerra da Ucrânia para provar, você tem uma indústria nos Estados Unidos caríssima, Uhum. que sustenta uma máquina de corrupção que não faz armas eficientes. Na China, como a coisa é, o Estado empurra, o Estado bota subsídios, China e Rússia, você tem armas eficientes, é uma verdade. Cara, até nisso eles avançaram. É mais ou menos parecido com as terras raras. Em 80 ninguém dava muita moral, a China desde lá, terras raras vai ser importante, Sim. vai ser importante, vai ser importante. Inclusive, eu não sei se eu tô te cortando no assunto ou não, Não, tranquilo. mas assim, existe poderio militar americano sem o fator terras raras? Como é que é essa relação? Não, vai ficar difícil. Você tem uma base, Exatamente. um jato F-35 de última geração, ele leva em média 400 quilos de terras raras em componentes eletrônicos. Neodímio, tudo. Mas é o seguinte, cara, eu acho que o A problema China todo... tem estoque, tem o processamento, que é o refino, né, cara? Tem a cadeia inteira, o produto final. Mas, Sim. ô Daniel, a indústria bélica americana o pessoal não sabe de uma coisa. Assim, a coisa mais importante que os Estados Unidos fez em termos militares, desde a guerra do Vietnã, foi gerenciar o risco. Então, eles entram numa situação de guerra quando eles veem que o risco é mínimo. O Afeganistão, se você olhar, foi um risco mínimo. Porque o exército do Talibã não tinha defesa aérea, não tinha armamento anticarro pesado, Sim. não tinha grandes peças de artilharia. Era fácil de No entrar. Iraque também é a mesma coisa, Venezuela agora. Moleza. Agora, você vê o seguinte, né? Nas duas únicas guerras recentes que os Estados Unidos precisou entrar, que ele enfrentou um poder militar que poderia bater de frente com ele, que foi Vietnã e Ucrânia, as coisas não saíram tão bem, né? Então, assim, o poderio militar americano é uma coisa questionável. Por exemplo, os sistemas Patriot na Ucrânia já se provaram... Hoje a Rússia faz o que ela quer nos céus da Ucrânia, é uma verdade. E assim, e tudo vem disso aí desse quadro que eu te coloquei. Corrupção, né? Uma indústria superfaturada. E não sou eu que estou falando, não, cara. Os Estados Unidos são um império caindo, mas estão atirando pra cima? O Trump tá tipo, eu tô caindo, mas tô atirando pra cima pra ver se eu mato alguém. Eu acho que tá. É mais ou menos nesse estilo, né? Eu acho que tá. Mas assim, ele avançou. Vamos pegar a Venezuela, que na minha opinião não foi aquilo que a imprensa vendeu. Na minha opinião, alguém levou dinheiro ali. Não, foi fácil demais. Alguém levou né? dinheiro. Foi muito estranho. Mas eu acho que a prova de fogo pode ser o Irã, né? Pode ser o Irã. Não, aí o negócio é mais embaixo, filho. Eu não sei. É. O Daniel, eu vou te falar uma coisa. Ah. Tudo depende do plano. Se você tem um bom plano, ele pode funcionar. Na Venezuela, eles tinham um bom plano. Subornaram alguém, entraram, fizeram serviço. Cara, mas Irã é loucura, bicho. Irã é... Até onde a gente sabe, sim. A missilística do Irã hoje é a melhor do Oriente Médio, né? Os sistemas de mísseis deles são os melhores. E o drone também. O russo aprendeu a fazer drone com o iraniano, né? Cara. O russo não gostava de drone. Eles aprenderam a fazer com o ucraniano. Eu tive em Stalingrado, Sim. o ano passado, e eu tirei uma foto de um soldado russo. Era um museu a céu aberto de tanques de guerra, as crianças brincando em cima de tanque, etc. Eu também subi lá para tirar foto. E eu passei numa garagem e tinha um Geran, um Shahid iraniano. Sim. E um soldado russo. Eu peguei a foto bem na hora que ele passou. Enorme aquilo. A gente pensa que é pequeno, é uma coisa assim, tamanho aqui dessa parede, cara. É muito grande, esses drones. E a Rússia vai aprender a fazer com o Irã. Uma solução de baixo custo, extremamente letal, extremamente versátil, fácil de construir, fácil de operar, né? E que mudou a guerra, essa que é a verdade. E, cara, se tu for dar um chute aí, tudo é
palpite, mas, pô, um palpite do Farinaz é muito mais Pô, provável quem de acertar dera, do vou que... começar a jogar na loteria. É verdade, então. verdade. Mas, cara, o Trump tá com essa história aí de Groenlândia, Irã, Canadá e tal. O que ele quer com isso? O que ele não quer? Ele vai pra cima de quem mesmo na realidade ou não? Vai ser a Groenlândia, não vai? A Venezuela talvez não fosse pelo petróleo dos Estados Unidos, mas é mais para bloquear a influência da China no petróleo. Nesse jogo de tabuleiro aí, a gente não é nem pro Trump nessa conversa, mas para fechar aqui... Não, mas não dá para falar de geopolítica sem falar do Trump. O que tu acha que ele quer, o que ele efetivamente pode conseguir de verdade, e o que é viagem na maionese, o que é blefe? Já tem uma clareza disso aí na tua cabeça? Olha, Daniel, é difícil saber se ele tem uma estratégia consistente ou se a estratégia dele pode produzir um objetivo. Sabe por quê? Porque, na minha opinião, a elite americana ela não governa para o povo americano. Aqueles 2 milhões de americanos que todos os anos cruzam a fronteira do México para fazer tratamento dentário, se o projeto do Trump der certo ou der errado, eles vão continuar cruzando a fronteira do México para fazer tratamento dentário porque é mais barato. Nossa. São 2 milhões. Então, eu acho assim, ele pode até... Eu acho que a Groenlândia ele vai acabar conseguindo. Eu acho que vai. Mas militarmente ou em algum acordinho Tanto ali? faz. Tanto faz. A Groenlândia tem 50 mil habitantes. Você bota um batalhão de infantaria, ele acabou o país. Tanto faz. Do jeito que ele vai conseguir ou deixar ele conseguir, mas ele vai conseguir. Isso aí eu acho... Teu palpite é esse? É muito difícil de evitar. Só se tem um problema... Eu achei que ele poderia conseguir concessões na Groenlândia, uns pedacinhos e tal, mas assim... Ele já está conseguindo. Mas nominalmente meio Groenlândia virar United States of America... Tipo eu assim... acho que pode. Eu não vejo eu não duvido de nada. Eu não vejo nada. Porque, na verdade, quando o Trump assumiu, o pessoal fala... Você pode ver que, se você olhar os noticiários, você vê que uma expressão sumiu do dicionário, check and balances. Sim. Não tem mais. Ninguém mais fala em check and balances, porque eles não conseguem parar o Trump. É uma verdade. O pessoal fala, nós vamos parar ele nas midterms. Boa sorte, se você acredita nisso, que eu acho que não vai dar. Na eleição agora? É. O pessoal fala que... Mas tu acha que não vai parar por quê? Ele vai ter mais votos ainda? Ou porque ele vai fazer alguma manobrinha para não ter nem a eleição? Não, manobra ele já está fazendo. Para não ter a eleição, a medida Não para não ter eleição, mas ele está mudando os distritos. De maneira, por exemplo, vamos supor que tem um distrito que é dos democratas. Então eles fazem uma modificação na legislação eleitoral dele, que aquele distrito, ele acaba tendo uma divisão que o candidato ali, a chance do candidato democrata, tem um nome para isso que eu esqueci agora. Sim. É um nome que os americanos usam. Mas que você favoreceria o candidato republicano. Ele está tentando de tudo. Agora, uma coisa é positiva, né? Parece que hoje eles entre ontem e hoje, eles recuaram um pouco ali da atuação do ICE em Minneapolis, né? Então, sim. Nossa, é outro tema que é... Vamos ver se... Diz que sogra não pode ter o nome de Esperança, senão é a última que morre, né? Então... E o Xi? Ano que vem leva ou não? Tá indo bem? Difícil saber. O plano quinquenal... Você tem que perguntar pro Felipe Durante. Ele que tá na China aí. Felipe é a lenda. Ele que tá na China, eu não sei te dizer. Verdade. Quem sabe um dia Felipe Durante no canal, será? Ou ele é estrela? Não sei. Ali. A gente gravou que só com o Felipe aí, vai sair no canal. Eu só acho que o Xi, ele é um estrategista. Sim. Tem 2 caras hoje que eu respeito muito. O Xi Jinping, 3 na verdade. Xi Jinping, o Vladimir Putin, e eu sei que muita gente não vai gostar do que eu vou falar, mas a gente tem que reconhecer que ele é um estrategista. Benjamin Netanyahu. Sim. Que é um sobrevivente... Até dói. Não, mas é uma verdade, vamos ser sinceros. Não vamos deixar, eu não gosto dele, acho ele abjeto. Eu também não gosto. Mas é um tremendo estrategista, não, isso é verdade, isso é verdade. Porque ninguém tira ele de lá, né? Ninguém tira ele de lá. Então, a gente tem... E o Erdogan também. Mas eu acho que, assim, o Xi sabe o que quer, tem a máquina na mão, tem projeto. Sim. Então, a tendência é ele deixar o nome da história, ele já deixou, mas ele conseguir mais realizações, né? O plano, Durante, o plano quinquenal acabou agora? Não foi no ano passado? Foi lançado agora. Foi lançado? São 3 focos, não são? Acho que é IA, robótica, são... Bom... Eles têm planejamento, né? Sim. Eles têm planejamento. Para fechar, comandante, já agradecendo o seu tempo, meus amigos ali do setor privado, eu sei que alguns estão me vendo, sempre falam, mano, você não precisa virar um comunista, um socialista, não. Cara, mas se você entender da importância, pelo menos, que o Estado pode ter aliado ao setor privado, cara, a gente vai ter uma elite melhor no Brasil, né? Que recado, sei que não é a tua praia aí, de falar com o pessoal que investe e tal, você é mais aí do cara da guerra, né? No bom sentido, tá? No bom sentido. Mas se você pudesse aí dar um recado para meus amigos investidores, cara, o que eles podem abrir a mente para estudar o quê? Estuda mais do Estado, desenvolvimentismo, lê tal livro. Se você pudesse ensinar alguma coisa aí para essa galera que investe e tal, e tem uma visão um pouco mais fechada sobre tudo que a gente falou aqui, o que você falaria para eles?
Olha, eu vou dar um conselho de um amigo meu que ele já faleceu. Eu gostava muito, um amigo meu judeu que eu te falei que ele já faleceu. Eu gostava muito dele, tá? E ele sempre falou para mim, falou, Robson, o único momento da tua vida que você deve aceitar pagar juro é na hora de comprar a tua casa própria. Eu segui esse conselho e a minha vida andou para frente. Então, gente, assim, pensa no futuro, constrói um futuro para vocês. O cara que eu acho que vale a pena você ler é o Warren Buffett, ele dá bons conselhos. Ah, sim. Né? Não, Uma isso é pessoa verdade. poupe. Ele é a favor da taxação de bilionário, inclusive. Exatamente. É porque o Sendo Faria Lima ele- não falou isso, mas o Warren Buffett já falou. Sendo ele um bilionário. Sendo ele um bilionário, E ele fala sempre, ó, você tem que comprar ações de uma empresa que você conhece. Sim, De sim. um negócio que você conhece. Ou de uma empresa que... Ele fala um negócio que eu acho maravilhoso. Compre ações de uma empresa que pode ser dirigida até por um idiota. Porque fatalmente o idiota vai chegar no cargo em direção. É verdade. Então é isso, gente. Mas Poupe. sobre visão de Estado, o que essa galera tem que aprender? Que o Estado pode ajudar ainda o setor privado, o Estado não é Tudo, vilão. gente. Vamos pegar um caso de metrô, por exemplo. Porque esse que é o preconceito da galera. Pô, o Estado só atrapalha e tal. Não, mas não é, bicho. Sim. Você não faz nada sem Estado, pessoal. Sim. Eu tive na Rússia, a gente viu o caso da China, e eu tive na Rússia recentemente, eu vi isso daí, o dinheiro do petróleo sendo aplicado em políticas públicas e a vida das pessoas melhorando. O setor privado não vai dar o que você quer, cara. Ele tá ali atrás de lucro. Você pega as grandes obras de infraestrutura, metrô, estrada, ferrovias de alta velocidade, aeroporto, vai ter que ter a mão do Estado. Sim. Por quê? Porque você não, o capital privado, ele não vai entrar numa coisa, não vai botar o dinheiro dele numa coisa que ele sabe que vai levar décadas Não, para é no se máximo pagar. 5 anos. O cara aqui pensa mais longe é 5 anos. É o Exatamente. maior longo prazo do setor privado é 5 anos. Você pega, por exemplo, os Estados Unidos, boa parte do desenvolvimento dos Estados Unidos, a parte depois da Segunda Guerra Mundial, você vê por que acontece. São as grandes obras do Franklin Delano Roosevelt nos anos 30. E ele fez essas obras para Tira quê? de Keynes já, né? É o que Keynes estava nascendo aí também, né? Ele fez essas obras por quê? Não só para construir infraestrutura, mas ele precisava dar emprego para milhões de americanos que não tinham o que comer. Então, pessoal, eu falei uma vez, eu tive uma reunião com o Boulos na Câmara, eu falei para ele, Boulos, nenhum projeto que, eu sei que você trabalha dessa forma, né? Nenhum projeto político que tenha, qualquer projeto político que não tenha como base a compaixão pelo ser humano, vai fracassar. Tem que ter como base a compaixão. A gente tem que pensar em melhorar a vida das pessoas. Então, dá mais lucro, pessoal, isso também. Ser bom com os outros, dá mais lucro. Acredite Exatamente. nisso, acredite Gente, nisso. e menos vaidade e ambição na política. Vamos olhar um pouco mais pro lado social, vamos ajudar as pessoas, tá? As crianças aí, o pessoal que tá vindo por aí. Eu acho que a gente tem que ter solidariedade. Acho que essa palavra, ela tem que estar no dia a dia das pessoas. Pô, muito bom. Cara, muito obrigado, comandante. Aulas aqui. Tamo Salva de sempre- palmas, gente, aqui, comandante. Sempre à Robson disposição. Farenaz. Palma pra vocês. gente. Uma honra, gente. Pô, Estamos sempre à disposição, um Daniel. abração. Numa próxima a gente se vê. Valeu, galera. Grande abraço. Se inscreve aí, se inscreve no canal Arte da Guerra também. Grande abraço. Abração, Valeu. pessoal.